Olá, eu sou a Raíza, sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um plano de revisões de um planner. Esse aqui eu usei no ano passado e eu gostei muito dele. Ele é da marca Tilibra e ele tem, assim, bastante espaço para escrever, bastante linhas em cada dia da semana. E também tem um calendário mensal. E para você começar a fazer o método de revisões, você vai precisar de uma caneta comum, uma caneta preta ou qualquer outra cor, e também 3 cores de caneta colorida ou 3 marca-textos. Eu usei essas 3 cores aqui, a roxa para revisão de um dia, a laranja para revisão de 7 dias e a verde para revisão de 30 dias. Então, o primeiro passo é escrever o dia, a matéria que você tá tendo naquele dia. Eu vou escrever aqui as minhas. Depois que você escreve, vamos supor que hoje é segunda-feira. Hoje eu tive aula de processos e o assunto da aula de hoje foi sobre laminação. Então, eu vou e coloco. Então, amanhã eu tenho que fazer uma revisão e sobre qual assunto. Um dia depois, eu vou fazer uma revisão de laminação. Porque foi a matéria de segunda-feira, então eu reviso um dia depois. E também, 7 dias depois, teria na próxima segunda, né, que teria que revisar laminação de novo. Pronto. Depois, 30 dias, eu tenho que fazer o quê? Outra revisão, né? Então, aqui na última semana, que é revisar laminação. Agora, eu vou preenchendo os outros dias com a aula que eu tive, né, em cada dia e o que eu vou estudar no dia seguinte. E também uma semana depois. Então, aqui eu já preenchi como se tivesse passado a semana. Então, segunda eu tive essa aula, revisei na terça eu tive essa aula, revisei na quarta eu tive essa na quinta, e na sexta eu revisei no sábado. Uma coisa também que pode acontecer se você não quiser estudar sábado, é você revisar a matéria de sexta na segunda-feira. Aí fecha, né, a semana de segunda a sexta certinho, mas isso é opcional. E eu fiz aqui na segunda semana, referente às revisões de uma semana. Então, segunda foi laminação, então tá aqui, ó, revisão laminação. Terça, a aula foi de singularidade, então, aula de Elemac, eu vou revisar singularidade. E assim vai. E aí, na segunda, claro, eu vou ter uma aula, né, em todos os dias da semana, eu vou ter uma determinada aula. E se segunda eu tive aula de forjamento. Então, na terça, além de revisar a singularidade, eu vou ter que colocar aqui essa revisão que eu fiz de segunda-feira. Então, eu coloco, revisar forjamento. Aí, passamos aqui para terça-feira. E eu tive aula em Elemac só de exercícios. Exercícios, né, sobre a singularidade. Então, na quarta-feira, além de revisar a manutenção preventiva, que é referente à matéria de quarta, eu vou revisar os exercícios. Exercícios de... Eu vou revisar os exercícios. E assim vai. O restante da semana, né? Eu tive aula de manutenção na quarta, de manutenção preditiva. E aqui, na quinta-feira, além de revisar
o método da penalidade referente a uma aula de elementos finitos de uma semana anterior, eu também tenho que revisar a manutenção. Preditiva, que foi referente à aula de ontem, de quarta-feira. Então, assim, eu vou fazendo a minha semana e não esquecendo que segunda-feira, né? Segunda eu tive aula de folheamento. Então, na segunda aqui, eu vou ter que revisar, que é de laranjinha, né? Minha revisão de 7 dias. Revisar folheamento. Aqui na outra semana, terça, foi exercícios. Então, uma semana depois, eu vou ter que fazer o quê? Revisar os exercícios. Na quarta, foi a aula de... Na quarta foi a aula de preditiva. Então, uma semana depois, eu vou revisar preditiva. E vou ter também o quê? Aula de processos com uma matéria nova, que pode ser estampagem. E aqui, ó, na terça-feira, no dia de ELEMAC, eu vou ter aula de ELEMAC, que vai poder ser eliminação, outro método, eliminação. E aqui, na terça-feira, eu vou revisar os exercícios de ELEMAC da semana passada, esses exercícios aqui, e vou estudar o quê? Vou estudar a aula que eu tive ontem de processo, que foi estampagem. E assim, eu vou preenchendo toda a minha semana. E depois, né, 30 dias depois, o que eu faço? Eu sei que cada segunda-feira, por exemplo, eu vou ter um processo, né? Então, depois de juntar 4 processos, seria 4 semanas, referente a um mês, eu estudo esses 4 processos, faço a minha revisão mensal, a minha revisão aqui, né, no final do mês. Aí eu faço de todos os processos, de laminação, folheamento. Aqui já passou-se um mês e eu coloquei os assuntos de cada semana que foi tendo. Completei, né, o planner, já estudei isso tudo. Estamos na última semana do mês e eu coloquei aqui um assunto de cada um. E eu marquei de laranjinha os últimos porque foi o assunto da aula passada. Então, esse é referente à revisão, tá vendo? Processos, regulamento de impacto. A revisão, a última revisão de 7 dias. E é claro que eu vou ter aqui, né, uma aula nova. Vamos supor que é exercícios. Hoje eu tive aula de exercícios, né, sobre os processos de fabricação. Então, amanhã na terça, além de fazer essa revisão aqui geral, eu vou ter que revisar esses exercícios de processos. Exercícios de processo. Então, é assim que a gente organiza as nossas revisões. Então, é importante você ter um tempo diário, né? Que seja 2 horas por dia para estudar, sendo que você vai colocar 1 hora para a matéria do dia e 1 hora para a matéria do dia, 1 hora para estudar a matéria do dia anterior. E se você tiver mais matérias também, é só ir seguindo o mesmo raciocínio e aí fica melhor ainda, né, organizando assim, para você não se perder no que você tem que estudar em cada dia. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e comentar se você já fez esse método ou quando você implementar, falar o que achou. E não esqueça de compartilhar com um amigo que precisa.